Olá, meu caro amigo deste canal, seja bem-vindo. Vamos hoje resolver este exame para acesso ao ensino técnico profissional deste presente ano de 2026. Você é novo neste canal? Se inscreve, dá uma força a este canal para que possa crescer e este conteúdo consiga chegar para mais pessoas. Vamos aqui na resolução do primeiro exercício. A propriedade elemento neutro da multiplicação em R estabelece que nós sabemos que esta é a propriedade mais conhecida, né? Que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né? Ou seja, imagine que a gente tem aqui, né? 3 vezes 1. O resultado é 3. Se eu multiplicar 2026 por 1, o resultado continua sendo 2026. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Logo, para essa questão, a opção correta é a opção A. Questão muito fácil, muito tranquilo até aqui, só para testar a tinta da sua caneta. A segunda questão deste exame diz: a raiz quadrada de um número primo não negativo, então nós temos que ter atenção aqui, número primo não negativo, é um número, primeiro, um número primo é um número que tem dois divisores, onde ele é divisível por 1 e também é divisível por ele mesmo. Repara o seguinte, nós temos aqui o 2, né? 2 dividido por 2, 1. E 2 dividido por 1 é 2. Temos também 3. 3 dividido por 3, 1. E 3 dividido por 1, 3. Então, assim se vai, certo? Desde que esse número, o número primo, tenha dois divisores, né? Isso é muito essencial você saber. Então, vamos lá. Aqui diz que a raiz quadrada deste número primo, por exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 2, certo? Qual é o seu resultado? Repare que raiz quadrada de 2 não é uma raiz quadrada perfeita. Por quê? Porque isto é igual a aproximadamente 1,4 e mais alguns números que seguem. Então, nós, o que é que nós temos aqui? Nós temos um número decimal, certo? Nós temos uma dízima, mas é uma dízima não periódica. Ou seja, os números aqui, esses números decimais, não se repetem periodicamente. Então, como os números não se repetem periodicamente, nós estamos numa situação de o quê? De um número irracional, que é a opção C. Porque o número irracional é aquele que nós não podemos escrever, ou seja, que não é escrito na forma de A sobre B, certo? Em que B tem que ser o quê? Diferente de zero. Isso aqui é um número racional. Enquanto que o número irracional nós não conseguimos escrever na forma de A sobre B. A questão 3. O que diz? No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, a coordenada x de um ponto é denominada por... Então, isso também é simples, né? Imagine que você tem aqui o plano cartesiano, que tem os valores de y, e deste lado você tem os valores de x, né? Nós sabemos que este eixo de x nós chamamos de eixo das abscissas, enquanto que o eixo de y nós chamamos de eixo das ordenadas, né? Eixo das ordenadas. Então é basicamente isso. Logo, a coordenada x é um ponto denominada por abscissa, certo? Imagina você tem um ponto aqui de abscissa A e ordenada B. Então, se for a localizar este tal ponto, nós vamos dizer que é um ponto P, em que o seu par ordenado é abscissa A e ordenada B. Então, é basicamente isto, certo? Opção correta, opção B. O número 4 do nosso exame. Um exame bastante leve, um exame muito tranquilo. O que tinha simplesmente aqui nessas três questões são questões conceituais. Qual dos seguintes números é irracional? Então, é basicamente o que eu acabei de explicar. Mas aqui observe que na opção A nós temos o que? Raiz quadrada de 49, né? Só que raiz quadrada de 49, isto aqui é igual a 7. Então, 7 não é um número irracional, mas 7 pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Opção B. O que é que nós temos? Nós temos aqui 7,5. 7,5 é o quê? É aquilo que eu acabava de explicar aqui. Em que se todo número escrito na forma de uma fração A sobre B, em que B é diferente de zero, então nós consideramos como sendo o quê? Um número racional. Este pertence ao conjunto dos números racionais. E temos aqui a opção C. 0,666. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma dízima periódica, certo? É um número decimal, mas chamamos de dízima periódica. Por quê? Porque o período aqui é 6. Ou seja, ele repete periodicamente. Isto aqui nós podemos encontrar a fração geratriz, né? A fração que gerou essa dízima periódica. Como é que nós fazemos? Simples.
Observe que ao movimentar a vírgula uma vez até o período, aqui o período é 6, então fica aqui 6,6. Então, o que é que nós temos? Movimentamos uma vez, então fica aqui 10. Agora, se nós quiséssemos movimentar a vírgula para a parte não periódica, nós não temos a parte não periódica. É zero, né? A parte não periódica. Então já está escrito aqui como sendo 0,6, então aqui fica 1. O que fazemos? 10 menos 1, 9, é o numerador da fração, e 6,6 subtrai 0,6. Isso aqui resulta em 6. Né? Fica aqui 6. Então, o que nós temos? 9 sobre 6, né? E é uma fração equivalente ao quê? A 3 meio, certo? Então, 3 meio é um número que pertence ao quê? Ao conjunto dos números racionais. Então, 0,66 pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque nós conseguimos escrever aqui na forma de uma fração, como a gente consegue ver. Logo, a única opção que sobra é a opção D. É lógico também, né? Nós fomos a verificar aqui a raiz quadrada de 11 e nós tentamos achar essa raiz. Vai ser um quadrado não perfeito, vai ser um número decimal em que é uma dízima, mas não é periódica, né? A sua casa decimal não é repetitivo de forma periódica. Então, a ideia é basicamente isso, né? O que tinha que saber aqui é quando um número pertence ao conjunto dos reais e também saber deduzir esta situação aqui que, calhar, podia ser a armadilha deste exame. Questão 5. Qual das seguintes relações entre conjuntos numéricos está correta? Primeiro, para você conseguir responder essa questão, você tem que saber que o conjunto dos números numéricos, né? O primeiro deles é o natural, né? O conjunto dos números naturais. Só que o conjunto dos números naturais é um conjunto que faz parte do quê? Está dentro do conjunto dos números inteiros. Está contido, né? O conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros também, por sua vez, está contido no conjunto dos racionais, certo? E o conjunto dos racionais, por sua vez, pertence ao conjunto dos números reais, certo? Tem este aqui o conjunto dos números reais. E dentro dos reais, nós temos o conjunto dos números irracionais, né? Temos esse conjunto dos números irracionais. E é basicamente o que nós acabamos de ver aqui nesta opção, né? A gente diz que todo natural, né, é inteiro, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E todo inteiro é racional, ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, por sua vez, está contido no conjunto dos números reais. Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. E todo racional é um número real. Logo, a única opção que vai de acordo com esta sequência é a opção B. Certo até aqui? Então, também é uma questão conceitual. Aí o que você tinha que ter em mente é conceito. Questão 6. A questão número 6 diz aqui, seja x, temos aqui um conjunto x, em que temos elementos A, B, C e D, certo? E também temos o conjunto Y, em que é constituído por elemento D, E e F. Aqui vem a pergunta. O conjunto de interseção x e y é igual a interseção entre dois conjuntos é o quê? É um conjunto em que ele é formado, né? Um conjunto em que é formado pelos elementos x, tal que x pertence ao conjunto, né? X pequeno pertence ao conjunto x, x são, e o que? Este é o, né? E x pertence ao conjunto y, certo? Então, a interseção é basicamente essa. Então, nós temos aqui dois conjuntos. Temos o conjunto x e temos o conjunto y. Então, onde é que está a interseção entre eles? A interseção está aqui, certo? Quer dizer que esses elementos devem estar aqui. Nesta interseção, devem pertencer aos dois conjuntos. Quais são os elementos? Observe que no conjunto x nós temos A, B, C, D. No conjunto y nós temos D, E e F. Logo, a interseção entre x e y resulta em conjunto unitário D, porque é o único elemento que pertence ao conjunto X e também pertence ao conjunto Y. Para essa questão, a opção correta é a opção B. Então, para a questão 7, segue-se quase a mesma ideia, certo? Temos aqui o conjunto universo, em que o conjunto universo tem lá os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E temos o conjunto G, em que o conjunto G é formado por 1, 2 e 3. Agora, tem aqui o conjunto H. O conjunto H
O exercício diz que é um conjunto dos elementos x está aqui. X pertence ao conjunto dos naturais, certo? Sendo que x é maior ou igual a 4. Então, aqui vem a armadilha, mas é uma armadilha muito pequena. Que, para quem está atento, ele sabe dizer que no conjunto dos naturais, nós temos o quê? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim se vai, certo? Então, o que diz? Diz que o conjunto H, esse conjunto, é formado pelos elementos que pertencem aos conjuntos naturais, esse conjunto aqui, e não são todos, apenas os valores são maiores ou iguais a 4, certo? Então, parte de 4 para em diante, né? Então, quais são os valores? Olhando aonde? Olhando aqui, considerando aqui o nosso conjunto universo, conjunto U. Como é que fica isso aqui? Nós temos que o conjunto H é representado por 4. Por quê? Porque é igual, aqui diz que é igual a 4. Então, é o primeiro elemento. O que temos mais no conjunto U? Tem elemento 5 e, por fim, tem o elemento 6. Certo? Então, esta é uma forma de representação, né? Através da propriedade, né? Pela propriedade, certo? Enquanto que esta aqui é por extensão. Então, isso não pode te confundir. Também é uma coisinha que o aluno já tem domínio. Então, qual é a interseção? A resposta final aqui. Então, o conjunto G interseção o conjunto H vai resultar em o que nós temos no conjunto G e também temos no conjunto H. Não temos nada em comum, certo? Então, este é um conjunto vazio, né? Pode ser representado assim ou desse jeito, certo? É como se nós tivéssemos o quê? Nós temos aqui um conjunto, temos outro conjunto. Então, não há interseção entre eles, né? Aqui nós temos o conjunto G, aqui nós temos o conjunto H, dentro do conjunto universo, que é o conjunto U, certo? Então, é basicamente isso. Repare que em G nós temos 1, 2 e 3, enquanto que em H nós temos 4, 5 e 6. Não há nada em comum entre eles. Por isso que também esse conjunto aqui, este tipo de interseção, quando a interseção é um conjunto vazio, nós chamamos de disjuntos. São conjuntos disjuntos. Uma questão que, na minha opinião, não é muito complicada, desde que você tenha conceitos, certo? É novo aqui neste canal, te convido agora a se inscrever, curta este conteúdo aqui, para que assim a plataforma faça a entrega deste conteúdo para mais pessoas. Vamos lá, na questão de número 8. A questão 8 vem, sejam os conjuntos universal, tem aqui o conjunto universal, tem que é formado pelos elementos 10, 20, 30, 40. E o conjunto A, tem aqui o conjunto A, formado pelos elementos 20, 40. Então diz, qual é o complementar de A, certo? Complementar de A. Um pequeno esboço, eu tenho aqui o conjunto universo, né? Esse é o conjunto universo. Dentro desse conjunto universo está o que? Está o conjunto A. Por quê? Porque o conjunto A tem os elementos que estão dentro do conjunto universo, né? Que é 20 e 40. Então eu tenho aqui o conjunto A com os elementos 20 e 40. Fecho isso, certo? Agora percebam o seguinte, que aqui fora, né? Ainda dentro do conjunto universo, o conjunto universo é todo esse. Então, fora dele aqui, o que sobra? Daquilo que não está em A, temos o quê? Temos 10, temos 30, certo? Então, tudo isto aqui que está aqui fora, certo? É a parte que complementa o conjunto A. Este é o complemento do conjunto A. Tudo isso está aqui fora. Esse é o complemento do conjunto A. E nós podemos representar como sendo A, um traço assim em cima. Então, é representado por quais elementos? 10 e 30. Ou seja, são todos elementos que pertencem ao conjunto universo, mas que não pertencem ao conjunto A. Quais são esses elementos? 10 e 30. Está claro assim? Então, é basicamente isso. Logo, para esta questão, opção o quê? Opção A. Certo? O número 9. O número 9, nosso exame de admissão em matemática para o ensino técnico profissional, diz que dados os conjuntos, tem aqui o conjunto A, é formado 1, 2, 3. Tem um conjunto B, que é formado por 1, 2, 4 e 5, certo? Qual é o resultado da operação A diferente com B? Então, tem a diferença entre A e B. Só que repare que o conjunto diferença entre A e B é o conjunto dos elementos X, está aqui.
x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B. Então, é basicamente isso. Então, a diferença entre eles é o quê? Quais são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Então, eu tenho o elemento 1, está em A, também em B está, então não pode. Tenho o elemento 2, está em A, também está em B, também não pode. E tenho simplesmente o elemento 3, que está em A, mas não está em B. A diferença entre eles é que a diferença entre A e B é que o conjunto A tem o elemento 3, enquanto o conjunto B não tem este elemento. Se fosse o contrário, seria o conjunto unitário composto por 5, neste caso. Mas o que nos pede é a diferença entre A e B. Logo, a opção correta é a opção A. Então, o número 10 deste exame é mais conceitual também, né? Já que a operação de multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um fator. Então, eu tenho aqui, vamos lá, a operação de multiplicar. Por exemplo, tenho aqui um numerador qualquer. Pode ser, por exemplo, 5 sobre raiz de 3. Né? Esta operação de multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um fator para eliminar o radical do denominador. Então, eu tenho o radical aqui, né? Do denominador é conhecido como... A ideia qual é? Eu multiplicar aqui esta fração, né? Por seu conjugado. Mas por que eu faço isso? Eu faço isso para que este denominador aqui não possa continuar aqui, né? Eu tenho que eliminar isso. Certo? Só que isso aqui é conhecido em matemática como racionalização de denominador. Racionalização. É como se, desta forma, 5 sobre raiz de 3 estivesse de forma irracional, né? Então, eu tenho que racionalizar, certo? Então, para esta situação, a opção correta é a opção B. Então, bom demais, B de bom demais, até então foram 10 questões que nós conseguimos resolver. São questões que, ao meu ver, eram simples, não eram muito complexas. São questões que dava para você fazer se você tivesse, claro, conceito, né? Então, vamos lá, avançamos agora para o segundo bloco. Então, no segundo bloco nós temos aqui a expressão simplificada de... Então, a expressão é raiz quadrada de 27. Repare comigo que 27 pode ser escrito como sendo raiz quadrada de... O 27 eu posso decompor como sendo 9 vezes 3, porque 9 vezes 3 é igual a 27. Agora, o que eu tenho? Eu tenho produto de dois radicais. Tenho radical de índice m de A vezes raiz de índice m de B. Então, perceba aqui, já que os índices são iguais, sempre que os índices dos radicais forem iguais, eu posso multiplicar os seus radicandos em um mesmo radical, certo? Ou seja, A vezes B, né? Raiz de índice m de A vezes B. Então, é basicamente isso que eu aplico aqui nesta ideia para poder simplificar. Repare comigo, eu tenho raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. Quanto é que dá a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3 vezes... Quanto é que dá a raiz quadrada de 3? Raiz quadrada de 3 dá um número decimal, não é um quadrado perfeito. Então, fica assim mesmo. É 3 vezes raiz de 3 é a forma simplificada de raiz quadrada de 27. A opção correta para esta situação é a opção C, de... Comenta agora o que você está a achar, curte este vídeo e, se for o caso, compartilha também com seu colega que está a precisar deste tipo de conteúdo para que possa aprovar nos exames que se seguem. A questão número 12 vem aqui. Ao racionalizar o denominador da fração, tem aqui 10 sobre raiz quadrada de 10. Obtemos a ideia mesma, né? Que ó, eu expliquei lá no exercício 10, né? A ideia é basicamente esta aqui. Então, o que nós fazemos aqui basicamente é eliminar esse radical do denominador, é racionalizar. Para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar esta fração com o conjugado deste denominador aqui, que é raiz de 10. Então, eu repito simplesmente raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz quadrada de 10. Porque, imagine que, se eu for a dividir raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10, o meu resultado aqui é 1. Isso vai ser igual a 1. Então, não vai alterar a minha expressão, certo? Não altera. Então, como não altera, eu posso fazer isso. Então, o que fica? Raiz quadrada tem 10 vezes raiz de 10. Eu escrevo aqui raiz de 10 vezes raiz quadrada de 10. E está a dividir o quê? Eu tenho raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 aqui, né? Uma multiplicação.
Só que isto aqui, o que nos parece? Isso nos parece como se nós tivéssemos A vezes A. E A vezes A é igual ao quê? É o produto de duas potências com mesmas bases. Eu posso reescrever a base e fazer a adição dos seus expoentes. Isso fica A elevado a 2. É o que acontece. Só que repare comigo que a raiz quadrada de 10, aqui tem índice 2, né? Elevado a 2. Então, eu posso simplesmente simplificar o índice com o expoente. O que sobra? Sobra simplesmente aqui o 10. Logo, novamente eu tenho uma multiplicação desta a multiplicar a raiz quadrada de 10 no numerador. No denominador eu tenho aqui 10. Então, eu posso simplificar. 10 dividido 10 dá 1. Isto vai ser 1 vezes a raiz quadrada de 10, que simplesmente é igual a raiz quadrada de 10. Esta é a forma simplificada. Logo, a opção correta é a opção B. O número 3. Considere, número 3, diz considere os radicais raiz quadrada de 8 e 2 raiz quadrada de 2. Podemos afirmar que, não, o que nós temos que fazer aqui é analisar opção por opção. Na opção A, diz que raiz quadrada de 8 é menor que raiz quadrada de 2. Para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que primeiro simplificar, certo? Eu tenho que simplificar este radical aqui, essa expressão, para que assim eu chegue à conclusão. Só que se eu for a trabalhar aqui, eu posso dizer que raiz quadrada de 8 é igual ao quê? A raiz quadrada de 4 vezes 2. Porque 4 vezes 2 resulta em 8. Então, posso novamente, usando esta propriedade aqui, esta, né? Que é produto de dois radicais, como sendo raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 4 é um quadrado perfeito. Vai resultar em 2 vezes raiz quadrada de 2, porque raiz quadrada de 2 vai resultar em um número irracional, o que nós falamos no segundo ou terceiro exercício deste exame. Logo, o que eu tenho? Eu chego à conclusão de que a raiz quadrada de 8 é o mesmo que a raiz quadrada de 2, certo? Então, a raiz quadrada de 2 de 8 é igual a 2 raiz quadrada de 2. É a mesma coisa. Então, não é menor, não é maior, é igual. Opção C, de craque. Questão número 14. A questão número 14 deste exame aqui também é bastante do nosso nível. Diz assim: dois monômios são semelhantes quando tem. Então, aqui é classificação de monômios, né? Isto é classificação de monômios, né? É um conteúdo que o estudante teve. O que acontece? Para que eu tenha dois monômios semelhantes, tem que acontecer o seguinte: eu tenho que ter, por exemplo, 3x, y e x, y. Esses nomes são semelhantes, porque a parte literal, certo? A parte literal e os seus expoentes aqui. Então, aqui é 1, 3x e x, y. A parte numérica nós podemos não nos importar, porque se for para a gente adicionar, a gente consegue adicionar só a parte numérica. A outra situação é eu ter o quê? 3x ao quadrado e 3xy quadrado. Não é semelhante. Por quê? Porque a parte literal, aqui tem x dispõe de 2, aqui tem x dispõe de 1. Aqui tem y dispõe de 2, aqui não tem y. Outra situação, eu posso ter, por exemplo, 2xy quadrado e x quadrado y. Isto aqui também não é semelhante. Por quê? Porque o x aqui de 2xy quadrado, o x aqui tem expoente 1, enquanto que deste lado tem expoente 2. Isso tem expoente 2, y tem expoente 1. Então não são monômios semelhantes, certo? Se for para eu adicionar ou subtrair esses dois monômios, não vai funcionar. Logo, eu chego à conclusão que não basta eu ter mesma parte literal, sem também ter a parte dos expoentes também iguais para cada letra que faz parte desse tal monômio. Opção correta neste exercício aqui, a única opção que aproxima é a opção C, mas eu coloco uma reticência, faltou mais alguma coisa neste exercício, porque não basta também ter mesma potência, pode ter sim mesma potência, mas também tem a parte literal que conta. Vamos juntos? Não, a opção C é a opção que nós podemos guardar para este exercício. Questão 15 diz: seja p de x igual a x quadrado menos 5x e q de x igual a x quadrado mais 5x mais 1. Qual é o resultado de p de x mais q de x? O que nós queremos é p de x mais q de x. Só que isto aqui podemos obter o resultado fazendo o quê? Fazendo a adição dos dois polinômios. Vamos substituir. P de x é quanto? É x quadrado menos 5x. Mais este mais aqui do sinal. Então, Q de x quanto é quê? Q de x é x quadrado mais 5x mais 1. Ficou? Então, repare comigo. Eu posso desembaraçar esses parênteses. Fica aqui x quadrado menos 5x mais
1 vezes x quadrado. Vai ser mais x quadrado. Mais 1 aqui, porque aqui tem 1, certo? Só que a gente não escreve, subentende que tem 1. Mais 1 vezes 5x, fica mais 5x. Mais 1 vezes mais 1 fica mais 1. Repare que eu tenho 1x quadrado, eu tenho 1x quadrado. A parte literal é x. A parte do expoente também é 2, expoente 2. Então, eu não podia adicionar, por exemplo, x quadrado mais x ao cubo. Não tem como fazer essa adição. Então, x quadrado mais x quadrado fica aqui igual a 2x quadrado, né? Então, tenho menos 5x mais 5x. Eu consigo cancelar. Por quê? Porque é menos 5 mais 5 é 0. 0 vezes x também é 0. Mais 1. Aí já está. Certo? Para fazer a adição de monômios é algo muito fácil. Né? É algo muito fácil. Por quê? Verifique aqui. O que eu fiz basicamente? Eu disse que eu tenho x quadrado mais x quadrado. Né? Repara aqui que eu tenho coeficiente 1, eu tenho coeficiente 1. Então, eu posso fazer o seguinte. Aplicar uma propriedade que nós já conhecemos, né? A propriedade distributiva, né? Isso aqui resulta... Qual é o fator comum? X quadrado. Vou isolar o x. E vou trabalhar com os coeficientes. 1 mais 1, certo? Então, eu adiciono aqui os coeficientes, fica 2x quadrado. Porque se eu aplico a distributiva, aqui fica x quadrado vezes 1, fica x quadrado. X quadrado vezes 1 fica também x quadrado. Certo? Que vai resultar x quadrado mais x quadrado. Então, é basicamente isso. Né? É um check-up, um resumo. Questão 16. Uma soma algébrica de dois monômios não semelhantes. Então, eu tenho aqui 3x quadrado mais x ao cubo. É uma soma algébrica ou não? Está aqui. Soma. Deixa eu fazer a soma. São dois monômios. Tem o primeiro e o segundo monômio. São monômios semelhantes? Não, não são. A parte literal é semelhante, mas a parte dos expoentes já nos acusa. Logo, isto é igual a um binômio. Isto aqui é um binômio. Porque a palavra bi já diz 2. Nome vem de monômio, certo? A opção correta para esta questão é a opção B. Em que consiste a fatorização de um polinômio por agrupamento? Questão de número 17. Fatorar por agrupamento é o quê? A ideia básica é você agrupar os termos que são semelhantes, que têm fatores comuns semelhantes, né? Eu poderia ter 2xy mais 4x quadrado y. Então, você poderia ter do outro lado mais 3ab mais ab quadrado. Fatorizando isso aqui, o que eu tenho que fazer? Você não vai agrupar, por exemplo, 2xy com ab. Não tem nada em comum entre eles. Enquanto que 2xy e 4x quadrado y tem em comum. O que tem em comum? Aqui tem 2 e 4. O máximo de comum entre eles é 2. É em comum. Você coloca aqui. Né? Você poderia dizer 2xy mais 4x quadrado y, entre parênteses, fecha isso, mas e agrupa a outra parte, que também tem alguma coisa em comum. Tem 3 e 1, divisor comum entre eles é 1, então tem AB, a parte literal. Então você poderia dizer também 3AB mais AB ao quadrado. Então assim você está a fatorizar por agrupamento, certo? Logo, a opção correta é o quê? É agrupar termos com fator comum. E aí você podia desenvolver, mas não é o caso para este exercício. Questão número 18. Diz: o grau de polinômio, eu tenho aqui o polinômio p de x, que é dado por 2x a quarta menos x quadrado mais 3x a quinta menos 2. Qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio é determinado pela maior potência de um monômio, né? De um deles. Então a maior potência aqui é 5. Aí tem potência 2, 4 e maior entre eles é 5. Logo, opção correta D. É um exame muito tranquilo, um exame que exigia muito conceito, muita atenção, conhecimentos de nona, oitava classe até aqui. Não tem algo muito alarmante. Então, eu penso que quem fez esse exame, estudou, deu-se muito bem. O produto tem x mais 3 e x menos 3. Resulta em... Primeiro, o que é que nós temos? Se eu tenho aqui conceito de produto notável, eu consigo resolver questão 19 sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eu tenho o quê? Quadrado da diferença, né? A mais B. Este é o quadrado da soma. A mais B ao quadrado. Isso resulta em o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Este é o quadrado da soma. O quadrado da diferença, como é que fica? Fica A menos B ao quadrado. Isto é igual ao quadrado do primeiro, menos
2 vezes o primeiro por segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, a outra coisa que eu tenho aqui é a diferença de quadrados, que é a ao quadrado menos b ao quadrado. E pode ser escrito como sendo a mais b, a menos b, certo? Então, esses são os produtos notáveis que você tem que ter em mente, né? São os principais para o seu nível. Então, se esses são os principais, é só você verificar aqui, isto é parecido com o quê? Se você for a verificar, isto é parecido com a terceira situação aqui. Então, você pode escrever dessa forma. Considerando que x aqui é A, já por uma outra cor, x é A, mais 3 é B. Então, você tem algo desse gênero, A menos B, certo? E isto aqui é equivalente ao quê? Ao primeiro termo ao quadrado, que é x quadrado, mais menos o segundo termo ao quadrado, 3 ao quadrado. Só que repare que nas opções nós não temos isto, mas nós temos uma coisa que ainda podemos resolver, x quadrado menos 3 ao quadrado é o quê? É 9, porque é 3 vezes 3. Então, a opção correta aqui é a opção C. O que você precisava para resolver essa questão é ter domínio disto aqui. Se você tem domínio disso, você conseguirá resolver em pouquíssimo tempo. Vamos à questão 20, para finalizar o segundo bloco. A questão 20 diz aqui, qual é a forma fatorizada da expressão 9x quadrado menos 4? Novamente, volto a chamar a atenção a produtos notáveis. Isso que nós vimos aqui. Né? O que é que nós temos? Repare comigo que 9, assim como nós fizemos aqui neste exercício, eu posso escrever 9 como sendo 3 ao quadrado. Fica 3 ao quadrado vezes x ao quadrado menos o 4 também como sendo 2 ao quadrado. Só que repare comigo aqui, 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, isto nos remete a uma propriedade de potenciação, que é o produto de duas potências com o mesmo expoente. Por exemplo, eu tenho uma potência a elevado a m e tenho uma potência b elevado a m. Eu posso o quê? Posso multiplicar aqui as suas bases, multiplico as bases e elevo tudo ao mesmo expoente, certo? Então, é basicamente isso. 3, eu não vou reescrever. Aqui fica o quê? Fica 3x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ficou? Então, o que é isso aqui? Isto é um produto notável. Qual? Este. Que nós acabamos de ver a terceira situação. Então, é o que? É diferença de quadrados. Ou seja, eu posso considerar que A é igual a 3x e B é igual a 2. Sendo assim, posso claramente escrever, olhando aqui esse produto notável, como sendo A mais B, fica A menos B, A mais B. Mas quanto vale A? A eu disse que é 3x. Então, fica aqui 3x menos 2, 3x mais 2. Ficou. A opção correta para essa questão é a opção C. Comenta, curte e compartilha até este momento. Já concluímos o segundo bloco. Diz para mim o que você acha desta resolução. Se a resolução está boa ou não. O que faltou. Se é desse jeito que você entende a matemática ou não. Questão número 21. Este é o nosso terceiro bloco desta resolução. Qual é a condição para que o produto A vezes B vezes C seja igual a zero? Então, a condição necessária e suficiente é que A seja igual a zero, ou B igual a zero, ou C igual a zero. Um desses três. Por quê? Imagine que eu tenha 2 vezes 1 vezes 0. Tudo isso aqui, o seu resultado é zero. Um dos três, a condição é essa. Bastar que 1 seja igual a zero, então matou a questão. Logo, a opção correta aqui é a opção da linha B. Então, avançamos. Questão número 22. A expressão delta igual b ao quadrado menos 4a vezes c é conhecida como, a opção correta é discriminante. Atenção, não é fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é isto aqui, né? Como nós aprendemos. x1 vezes x2, x1 ou x2 é o quê? É dado por menos b mais ou menos raiz quadrada de quanto? De b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E divide 2 vezes a. Esta é a fórmula de Bhaskara, né? Pelo menos disse que é a fórmula de Bhaskara. Ainda que muitas discussões se levantam sobre isso. Então, este cara que está dentro da raiz é o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo?
Então, é basicamente isto. Então, questão 23. Se x1 e x2 são as raízes de ax² mais bx mais c igual a 0. Então, x1 mais x2 é a soma. Se x1 é uma das raízes, x2 também é uma das raízes. Se eu faço x1 mais x2, só fazer o quê? Só fazer a soma, claro. Opção é uma daquelas questões só para você não deixar a folha de resposta em branco, né? Questão 24. As raízes de uma equação quadrática são x1, vamos lá, questão 24, x1 igual a menos 2 e x2 igual a menos 1. Qual é a equação quadrática correspondente? Nós sabemos que a forma fatorizada de uma equação quadrática é x menos x1, x menos x2, né? Igual a 0. Vai ser uma equação que tem igual a 0. Então, repara aqui comigo, que normalmente nós aplicamos a lei do anulamento de produto, né? Em que nós temos o quê? Vamos lá, x menos x1 igual a 0, ou x menos x2 igual a 0. O que nós estamos a dizer? Basicamente aqui, x1 quando é que? X1 é menos 2. Então fica aqui, menos vezes menos dá mais. Fica x mais 2 igual a 0. E do outro lado eu tenho x mais 1. Porque x2 aqui diz que é igual a menos 1. Agora repare que nesta condição eu posso carregar isso aqui e vir substituir aqui. Fica aqui x mais 2, fecha, abre, x mais 1, fecha, igual a 0. Para que seja uma equação, certo? Então, o que nós temos? Aplicamos a distributiva, para que a gente chegue à equação. Então, esse vai multiplicar aqui, e esse vai multiplicar aqui. X vezes x, x quadrado. X vezes 1 fica mais x. O que eu tenho novamente? Distributiva. Eu tenho 2 vai multiplicar aqui, e esse 2 multiplica aqui. Mais 2 vezes x fica mais 2x. Mais 2 vezes 1 fica mais 2. Igual a 0. Então aqui eu posso apagar. Portanto, a minha equação qual é? X quadrado. Aqui eu tenho um nome semelhante. X e 2x. Fica aqui 3x. Fica mais 3x mais 2 é igual a 0. Esta é a minha equação que originou essas duas raízes. Opção correta é a opção B. Então, é uma questão que também aqui envolvia que você pensasse um pouco, né? Até então é questão difícil. Questão 25. Se o discriminante delta de uma equação quadrática é negativo, pode-se afirmar que a equação... Então, sobre o discriminante são três situações. Eu vou colocar assim. A primeira situação é que quando o nosso delta é maior que 0, o que é que nós temos? Nós dissemos que, ou seja, x1 é diferente de x2, né? Tem duas raízes distintas, né? Quando o nosso delta é igual a 0, o que a gente diz? A gente diz que x1 é igual a x2. Tem duas raízes iguais, né? x1 e x2 são iguais. E a terceira situação é essa que nos foi perguntada, quando o delta é menor que 0. Nessa situação, nós normalmente, depois de resolvermos pelo discriminante primeiro, quando a gente encontra um valor negativo, por exemplo, resolvemos a gente para uma situação em que nós temos menos 3. A gente normalmente diz que não tem solução. Mas não tem solução é R. Por quê? Em outros conjuntos numéricos, nós conseguimos encontrar a solução. Mas no conjunto dos reais, a gente não consegue encontrar a solução de uma raiz quadrada de um número negativo. Daí que a gente diz que não tem solução R. Imagine que nós temos aqui o gráfico. Porque o gráfico ele é esboçado. Mas o gráfico é esboçado assim. O gráfico não toca o eixo X, certo? Não toca esse eixo aqui. Por que não toca? Porque nós não conseguimos encontrar aqui a solução no conjunto dos reais, considerando que X pertence ao conjunto dos reais. Então é basicamente isso. O que acontece? Nós damos perceber que o quê? Que não tem raízes reais. Logo, a opção correta é a opção C. Mas também é conceitual. Questão 25, questão 26. O que representa o coeficiente A na função quadrática y igual a x quadrado mais bx mais c. Esse é um dos pontos mais importantes. A gente sabe que o A, ele representa o quê? Representa o sentido, para onde a parábola está voltada. Por exemplo, neste caso, a gente diz que o valor de A é maior que 0, porque nós temos a concavidade aqui voltada para cima, certo? Mas numa outra situação em que a concavidade está voltada para baixo,
o nosso A é o quê? É menor que zero. Então, essas duas situações. Opção correta, opção B. 27 do nosso exame. Já estamos a caminhar para o nosso quarto e último bloco. Peço que, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Ainda não deixou seu like, deixe. Não pense em deixar o seu like no final do vídeo, porque até o final do vídeo você pode correr risco de se esquecer. Se você deixar o seu like agora, você ajuda esse canal a engajar cada vez mais. 27. O que representa o coeficiente C na função quadrada? É uma função quadrática. Se você tem, por exemplo, vamos lá, aqui, sistema cartesiano, que são valores de x, aí você tem os valores de y, né? E zero. Você tem uma função assim, vou usar outra cor. Você tem uma função assim, por exemplo. O que esse valor aqui representa? Aqui é a interseção. Você tem a função f de x, por exemplo. Nesta interseção aqui você tem o c, que nós chamamos de o quê? Ordenada na origem. Ordenada na origem. Então, nesta interseção aqui, é aí onde está determinado o valor c, do coeficiente c, que é a ordenada na origem. Opção C. E comenta, curte e compartilha. Eu não vou me cansar de pedir, assim também como não vou cansar de resolver todo esse exame completo para que você possa dominar tudo isso aqui de uma vez por todas. Diz aqui, o que acontece ao gráfico y igual a x quadrado se ela for transformada para, então, desta equação y igual a x quadrado para a equação y igual a x mais 3 ao quadrado menos 1. Essa questão simples, o que quer essa questão aqui simplesmente é que você use a sua imaginação. Primeiro, lembre-se da forma canônica, né? De uma função quadrática. A função quadrática pode ser expressa como sendo f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Também, ou deste jeito, y é igual a x menos x vértice sobre elevado a 2, né? X vértice elevado a 2 mais y vértice. Uma dessas duas formas são válidas para poder expressar uma função quadrática, certo? Até aqui. Agora, repare comigo. O que eu tenho aqui, de acordo com essa situação? Eu tenho x vértice e também tenho o y vértice. São duas situações que eu tenho. Mas repare comigo ainda. Quando vale y vértice? De acordo com esta forma canônica aqui que eu passei. Aqui, o valor aqui tem um sinal positivo, né? É da forma canônica. Mas, se eu for a reparar aqui no que nos foi fornecido, y vértice é menos 1. Menos 1 aqui. X vértice. Aqui, o sinal é negativo. Tem sinal negativo. Mas, nesta função, o y vértice aqui aparece depois de um sinal positivo. Então, logo, eu vou perceber que houve uma multiplicação. Menos vezes menos resultou neste mais aqui. O que eu tenho que fazer? Tenho que considerar que o sinal de x vértice é menos 3. Agora, repare comigo. Você dizer que, como eu estou a falar de deslocamento, estou a falar de uma distância, né? Eu, de um certo ponto para um outro ponto. Então, se a minha função, deixa eu apagar isso aqui para melhor visualização. Imagina que, primeiramente, a função y igual a x quadrado, ele é assim, né? Aqui eu tenho um plano cartesiano, e tenho aqui y, né? Ela passa por aqui, normalmente. Sobe assim. Deixa eu fazer uma coisa mais perfeita. Não perfeita, mas mais visual e mais bonita. Ok. Isso aí. Pelo menos assim dá para explicar bem. Então, esta aqui é a função que y igual a x quadrado. Só que se eu transformar essa função y igual a x quadrado, eu consigo perceber que o meu y vértice vai estar aqui em menos 1. X vértice vai estar em menos 1. O meu y vértice é menos 3. Mais para o lado esquerdo, menos 3 aqui. Então, vou ter uma coisinha assim. Agora, julgue comigo o que aconteceu com esta função. Aqui é menos 3. O que aconteceu com essa função? Ela foi uma unidade para baixo, certo? Porque estava no 0 e caiu para menos 1. Então, desceu uma unidade para baixo. E o que aconteceu? Movimentou 3 unidades para onde? Para a minha esquerda, né? Para o meu lado esquerdo. Porque ele estava aqui, certo? Estava situado aqui. Já não vai estar aqui. Porque ele tem que sair daqui assim para este lado. Ele vai estar basicamente onde? Aqui. Percebe? Ele vai estar basicamente aqui. Passa daqui do y vértice e sobe. Vai para algum sítio, não sei onde é que vai, né? Então é basicamente isso. Analisando as opções. Opção A. Desloca 3 unidades para a esquerda e uma para baixo. É a primeira opção que satisfaz. Desloca 3 unidades para a direita e uma para baixo. Não é verdade.
é para a esquerda, não direita. Desloca 3 unidades para a esquerda e uma para cima. É para baixo, não para cima. Desloca 3 unidades para a direita e uma para cima. Também não, certo? Então, aqui nessa questão, eu penso que é a segunda ou terceira questão mais difícil até então. Pedia que você pensasse mais profundo e fizesse esse esforço para que assim conseguisse uma solução. No nosso exame ainda, a questão 29 diz: para que valores de x a função f de x, eu tenho uma função f de x que é igual a x quadrado menos 9 é positiva. Então, o que eu quero é f de x maior que zero. Quando isso acontece? Quando o gráfico encontra-se acima do eixo x. Mas para que eu possa visualizar, eu tenho que transformar isso aqui em uma equação. Ou seja, eu tenho que igualar a zero. F de x igual a zero. Então, deixa eu fazer que x quadrado menos 9 é igual a zero. Eu tenho que contar as raízes. Trabalhando aqui, o que me parece? Fica x quadrado igual a 9. Logo, o valor de x, retirando a raiz quadrada dos dois lados, para todos os valores de x, eu tenho que para todos os valores de x deve ser mais ou menos 3. Então são duas raízes. Eu posso já procurar fazer o esboço para melhor visualização. Aqui tem o valor de x. O que me fornece? Analisando aqui o valor de a. O valor de a é maior que zero aqui. A maior que zero. Logo, a parábola está voltada para cima. Desse jeito. Quais são as minhas raízes? Onde o gráfico aqui, f de x, interseta o eixo x. Neste ponto aqui em que é 3 e neste ponto em que é menos 3. Esses valores aqui são esses que nós acabamos de calcular. Então, vamos responder agora a pergunta. A pergunta é esta: para quais valores de x f de x é maior que zero? Em outras palavras, maior que zero é positivo. São valores positivos. Então, onde é que a parábola ou o gráfico da função está acima do x? É neste intervalo aqui. Neste intervalo. E se vai. E também neste intervalo. Assim se vai. Ou seja, quando x é menor que menos 3 e quando x é maior que 3. São nesses dois intervalos em que a minha função é positiva. Logo, qual é a solução? Está aqui x menos 3 ou x maior que 3. Nesses dois intervalos. Para todos esses valores que estiverem dentro desse intervalo, o gráfico da minha função vai ser positivo. Questão 30. A questão 30 diz: qual é a forma geral de uma função cúbica? Isso também era uma questão de conceito. Onde uma função cúbica, você tem que ver aqui que ax, qual vai ser a potência nesse caso? Qual vai ser o expoente? É 3 mais bx quadrado mais cx mais d. Isto aqui representa uma função cúbica. Ficou até aqui? Opção correta é a opção B. Então, até então, foram 3 blocos de resolução deste nosso exame. O que nos resta é dizermos bye bye, certo? Falta-nos agora mais o último bloco. Até então, se você não se inscreveu, por favor, peço, inscreva-se, curta este vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, que é muito importante para que assim eu traga mais conteúdos aqui neste canal. Então, vamos lá. Na questão 31, o que é que nós temos? Diz, um campo retangular tem 40 metros quadrados de área. Então, se é um retângulo, eu vou fazer um retângulo, um esboço de um retângulo. O retângulo normalmente é assim, né? Aqui é 31. E diz que tem o quê? 40 metros quadrados de área. Fazer que é toda essa parte aqui. O comprimento é 6 metros maior que a largura. Então, a nossa largura é esta, né? Vamos chamar de x. Daqui até aqui. Chamar de x. Então, daqui até aqui é o nosso comprimento. Logo, diz que é 6 metros maior que a largura. Então, é 6 mais x, né? Este lado aqui. Aí vem, quais são as dimensões do campo? O que nós queremos é dimensão do campo. Nós temos que encontrar a medida aqui e encontrar esta medida. Para tal, nós sabemos como ele já nos forneceu que é um campo retangular, nós temos que encontrar a área deste retângulo. Como é que nós fazemos? Fazemos o quê? O comprimento vezes a largura. Repare comigo, quanto vale aqui a área? A área já nos foi fornecida, que é igual a 40. O que nós fazemos? É 40 é igual a quanto? O comprimento é 6 mais x, entre parênteses isso, e multiplicamos aqui a largura que é x. O que nós temos? Temos uma equação que nós podemos aplicar distributiva. X multiplica aqui e x vem multiplicar novamente aqui. Quando é que resulta isso? Podemos colocar aqui mesmo. Fica x quadrado, porque x vezes x dá x quadrado. X vezes 6 dá mais 6x. É igual a 40.
O 40 no segundo membro passa para o primeiro membro, organizando a nossa equação. Fica x quadrado mais 6x menos 40 é igual a 0. O que a gente vai fazer? Nós temos uma equação quadrática. Para resolver uma equação quadrática, nós podemos usar aqui Bhaskara, podemos usar soma e produto. Como você está fazendo exame, você já conhece Bhaskara porque você já dominou muito usar Bhaskara em sua resolução. Eu quero te ensinar, talvez seja, talvez não, mas eu quero trazer para ti um método mais rápido. Qual é? É usar soma e produto. Soma de dois números, né? A soma é dada por x1 mais x2. O que isso quer dizer? Quer dizer que é menos b sobre o coeficiente a. O produto é x1 vezes x2. Quer dizer que é coeficiente C sobre o coeficiente A. O que eu tenho? Eu tenho aqui que a soma será igual por quando vale o coeficiente A? Retirado daqui, o coeficiente A que é 1, B 6 e C menos 40. Quando vale o coeficiente B? B é 6. 6 vezes menos dá menos 6. Dividido por 1, que é menos 6. Quanto vale aqui o coeficiente C? Para o produto agora. Produto C é menos 40. É menos 40 dividido por 1, que é menos 40. Então, aqui vem o caminho mais rápido. Eu quero dois números aqui. Multiplicado esses números, como diz aqui o produto, multiplicado esses números, o seu resultado é menos 40. E os mesmos números, se eu for adicionar, vai resultar em menos 6. Repare, 40, ele pode ser multiplicado, obtido através da multiplicação de 4 vezes 10, ou simplesmente por 40 vezes 1. A primeira possibilidade é que mais satisfaz, porque se eu fizer 4 mais menos 10, resulta em menos 6. Se eu fizer 4 vezes menos 10, resulta em menos 40. Enquanto que 40 vezes menos 1 vai ser menos 40, mas 40 mais menos 1 é 39. Então, vamos apagar esse, não nos interessa. Vamos lá, eu tenho o quê? Que x1 é igual a quanto? 4 e x2 é igual a menos 6. Voltando aqui ao nosso problema, nós aqui queremos o quê? Queremos encontrar aqui as dimensões. Medida. Como uma medida não pode ser expressa com um número negativo, este nós podemos esquecer. O único x que nós temos é quanto? X igual a 4, certo? Daí que podemos aqui apagar, para poder completar aqui a resolução. Vamos lá. X mais, quando vale x aqui? X a gente diz que é 4. Então fica 6 mais 4 e é 10. Tem 10 do quê? Tem 10 de comprimento. E aqui, largura a gente diz que é 4. Por quê? Porque o comprimento é 6 metros maior em relação à largura. E isso justifica, porque 10 vezes 4 resulta em 40 metros quadrados. Aqui fica metros e aqui também metros. Logo, para essa questão, opção A, largura 4 metros e comprimento 10 metros. Fechamos aqui. Ficou? Muito legal. Uma inequação linear é uma desigualdade que pode ser resolvida algebricamente ou por método gráfico. Eu posso resolver uma equação linear algebricamente e usar aqueles cálculos, né? Por exemplo, eu tenho aqui 3x mais 2 maior que 0. Algebricamente, levo 2 passa para cá, fica negativo, então fica 3x aqui maior que menos 2. Depois, para o resultado de x tem que ser maior que menos 2 terços, por exemplo. Então, é basicamente isso, né? Mas tem outra forma, essa aqui é a forma algébrica, né? A forma analítica já eu tenho que fazer o gráfico e verificar lá os valores, certo? Então, é basicamente isto. Questão 33. Qual é o objetivo principal de resolver uma inequação quadrática? Também é simples. O que nós verificamos aqui na resolução deste exercício. O que nós queríamos aqui? Nós não queríamos um único valor. Não, nós queríamos todos os valores de um intervalo, né? Por quê? Porque todos esses valores que estão aqui e estão aqui satisfazem essa minha condição aqui, certo? Então, é basicamente isso. Para resolver, o nosso objetivo é resolver uma inequação quadrática é basicamente o quê? Calcular um único valor? Claro que não. Encontrar o verso da palavra? Não. Calcular o determinante? Não. Encontrar valores que satisfaçam a inequação. Valores. Aqui, não valor. A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 10 centímetros. Então, eu vou tentar esboçar um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um retângulo assim. Faço isso e fecho aqui. Então, questão 33. Diz que a hipotenusa tem 10 centímetros.
aqui. Por que esse é hipotenusa? É hipotenusa porque esse é o lado sempre que é oposto ao quê? Ao ângulo de 90 graus aqui. E também é o lado de maior medida, certo? O lado mais grande. Então é só pensar assim. Então, continua. E um cateto mede 6 centímetros. Temos aqui 6 centímetros. Um dos catetos. Este é cateto, né? Eu podia colocar esse valor em qualquer um dos lados. Então, qual é a medida do outro cateto? Vamos supor que aqui seja M. Para encontrar o valor de M, eu uso o Teorema de Pitágoras, né? Que diz que, então, para eu poder encontrar o valor de M, o que eu uso aqui como recurso? É o Teorema de Pitágoras, que determina que o quadrado da hipotenusa, né? Hipotenusa é 10 aqui, é igual à soma do quadrado dos catetos. Neste caso, um dos catetos mede 6 ao quadrado e o outro desconhecemos que nós chamamos de M ao quadrado. Basicamente isso. Desenvolvemos aqui. Muito simples. 10 ao quadrado é 100. Vai ser igual a 6 ao quadrado é 36. Mais M ao quadrado. Isolando o nosso M aqui ao quadrado, fica 100 menos 36. Vem para cá. Logo, M ao quadrado vai ser igual a quanto? 100 menos 36, 64. Daí que tirar as quadradas dos dois membros, M vai ser igual a 3 quadrados de 64. Portanto, o valor de M é igual a 8 centímetros. Logo, esta medida é de 8 centímetros. Ficou? Também uma questão muito ao nível vosso. Bastava que conhecesse o Teorema de Pitágoras e soubesse aplicá-lo. Um poste projeta uma sombra de 4 metros. Vamos lá. Questão 34. Questão 34. Imagine que eu tenho um poste aqui, né? Eu tenho um poste aqui, por exemplo. Então, esse tal poste projeta uma sombra aqui, de acordo com o problema. Então, este aqui é o solo, né? Vamos supor que este é o solo, este aqui. E diz que a sombra é de 4 metros. 4 metros, né? Partindo daqui até aqui. São 4 metros. E uma estaca de 1 metro projeta. Então, por outro lado, eu tenho uma estaca aqui. O que é que nos diz? Diz que a estaca tem 1 metro, né? 1 metro. Fazer aqui daqui e aqui assim. Continua. Projeta uma sombra de 0,5 ao mesmo tempo. Fazer que de onde a estaca começou a projetar a sombra, a sua medida é de 0,5 metros. No mesmo momento, qual é a altura do poste? O que nós queremos basicamente é esta medida. Eu posso chamar de capa, certo? Só que o que isso aqui nos remete? Nos remete a uma análise que nós temos que fazer. Repare que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Que é formado entre o poste e o solo. Este é o solo, né? Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. E também, entre a estaca e o solo, também tem um ângulo de 90 graus. Onde esse poste projeta aqui, ele vai formar um ângulo. Aqui. Eu vou chamar de alfa. Só que repare comigo. E se eu for dar nome, aqui eu vou chamar de A, aqui B, aqui C, né? Aqui eu vou chamar de D e aqui E. O que eu tenho? Eu tenho o triângulo ABC, eu tenho o triângulo ABC, como sendo um triângulo semelhante ao triângulo que CDE. Triângulo CDE. Então, isto aqui é que tipo de semelhança de triângulo? É o tipo de semelhança chamado de ângulo. Por quê? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui no triângulo CDE e também tenho um ângulo de 90 graus aqui no triângulo ABC. São ângulos de mesma medida. É o primeiro. O segundo, no triângulo ABC, aqui o ângulo C tanto vale para o triângulo ABC também como para o triângulo CDE. Então são dois ângulos iguais. Daí que eu posso fazer uma proporção. CB, lado BC está para CD, assim também o lado AB está para o lado DE, certo? Esta é a semelhança que eu vou usar. Então, aqui vai, o que eu faço aqui basicamente? É substituição. Quanto vale aqui o lado BC? Vale 4, coloco 4 metros. E divide o que? O CD. CD vale 0,5. 0,5. Então, isso vai ser igual. Quanto vale AB? AB é o que eu desconheço. Chamei de capa. Certo? Quanto vale DE? DE vale 1. Só que repare comigo aqui. Eu tenho o que? De capa
é igual a quanto? É igual a 4 dividido por 0,5. Então, 4 dividido por 0,5, isto é basicamente igual a 8 metros. Opção correta, opção D. Então, o que nós vamos dizer é que aqui a sua distância é exatamente igual a 8. Aqui, 8 metros. Ficou a ideia, não? Questão 35 e 6. A questão 36, uau, eu não quero terminar, está muito bom demais, está muito bom demais. Eu nem quero terminar, tanto que não quero avançar. Um triângulo possui lados de 1 centímetro, 1 centímetro e raiz de 2 centímetros de comprimento. É um triângulo retângulo? Sim. Se nós fizermos esboço, vamos ter isto. Vamos ter isso. Agora, repare comigo aqui. Eu tenho 1 centímetro, 1 centímetro. Na verdade, eu poderia dizer que este é um triângulo isósceles, por ter dois lados iguais. Mas também perceba que aqui tem raiz de 2. Raiz de 2 eu já havia dito que é 1,4 e alguma coisa. E 1,4 é maior em relação a 1. Uma das estratégias de você testar isso é dizer aqui, raiz de 2, o quadrado da hipotenusa, é igual ao quê? É igual à soma do quadrado dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isto é igual ao quê? Aqui tem 2. Mato, resulta aqui em 2. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Fechou. É um triângulo retângulo? É. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Opção correta é a opção A. Era só dizer sim. Continuamos com a questão de número 37. 37 diz assim. É um mapa com escala de 1 por 20 mil. Qual é a distância no mapa entre dois pontos que estão a 1 km de distância na realidade? Então eu tenho aqui o que está no desenho e o que está no mapa nesse caso. E eu tenho o que a realidade me diz. Certo? Então vamos lá. Perceba comigo. 1 centímetro no mapa corresponde a 20 mil centímetros na realidade. Certo? 1 centímetro no mapa corresponde a 20 mil centímetros na realidade. Certo até aqui? Então, o que eu posso fazer? Eu posso converter, né? Eu posso converter isso aqui. 1 metro corresponde a 6 centímetros. Então, eu consigo perceber que aqui é igual a 200 metros. Então, a cada 1 centímetro que eu fizer o desenho no papel, o que eu estou a fazer, qual é a representação que eu estou a fazer, comparando com a vida real? É de 200 metros do chão. Então, eu tenho x centímetro, certo? De acordo com o problema aqui, qual é a distância no mapa entre dois pontos que estão a 1 km de distância da realidade? Na realidade, eu tenho 1 km, que corresponde a 1000 metros. E aqui 1000 metros, né? 1000 metros. Qual é essa distância aqui no mapa? Sendo que na realidade é de 1000 metros. Eu faço aqui a divisão. Esse multiplica aqui e esse multiplica aqui. Regra 3 simples. Então fica o quê? Fica 200 vezes x. Quanto é que dá? É igual a 1000 vezes 1. Regra 3 simples. Isolo aqui o valor de x. Vai dar em 1000 vezes 1 dá 1000. Fica 1000 e divide 200. Simplesmente posso cortar aqui. 10 divide 2. 5 centímetros. Logo, a opção correta é a opção P. 38. Um homem caminha. Então, esta é uma questão muito boa, porque conecta a importância do estudo da trigonometria com o dia a dia. Vamos lá. 38. Diz, um homem caminha 15 km para o norte. Então, ele caminha 15 km. Vamos lá, daqui até aqui, 15 km. E depois 8 km para oeste. Oeste mais 8 km. Qual é a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto final? Se ele começou aqui, a distância que se pretende é saber, né? Se ele for andar em linha reta, começando aqui do ponto A até chegar ao ponto C, né? Aqui é o ponto B. Então ele começou em B, foi A em B, depois C. Então qual é essa distância? Se ele usasse somente esta rota aqui, qual seria essa distância? Perceba comigo, eu tenho o quê? Tenho aqui um ângulo de 90 graus. Ou é o que isto?
Isto é um triângulo retângulo. Aqui é 15 e aqui é 8. O que eu quero? Eu quero a medida de x, por exemplo. Então, como eu quero a medida de x, eu aplico trigonometria novamente. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a quê? É igual a soma do quadrado dos catetos. Que neste caso é quanto? 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Repare comigo que eu tenho aqui x. 15 ao quadrado dá 225. Mais 64. Isto vai resultar em quanto? 9.289. Logo, tirando o raiz quadrada dos dois lados, aqui é x quadrado, aqui fica x simplesmente, igual a raiz quadrada de 289. Logo, aqui o meu valor de x será igual a 17 km. O que o exercício nos mostra? Opção correta, opção C. O exercício nos mostra aqui, se esse senhor saísse daqui, até o ponto C diretamente aqui em linha reta, ia gastar menos tempo, ia gastar menos combustível, certo? Por quê? Porque a maior distância é esta que ele fez, de 15 mais 8, que somado dá 23 km. Enquanto que aqui ele ia andar quantos quilômetros a menos? Ele ia andar por aí 6 km a menos. Porque se aqui é 17, ele caminhou 23 km e ia andar 6 km a menos. E poupava muito combustível. Essa é uma das vantagens do estudo da trigonometria. Questão 39. Questão 39 é a penúltima questão deste exame. Diz aqui, um capital de 500 meticais. Então, eu tenho aqui capital 500 meticais. Aplicado a uma taxa de juros simples. Então, uma taxa de juros que é de 20%. Só que perceba que 20% vou escrever como sendo 20 sobre 100. E, fazendo essa divisão, resulta em 0,2. Qual é o juro obtido após um ano? Esse é o tempo, né? Um ano. Então, eu sei dizer que para poder determinar aqui, eu uso a forma de juros simples, que é capital vezes taxa de juros vezes o tempo de aplicação. Então, vai ser igual a 500 vezes 0,2 vezes 1. Isso dá 100 meticais. Logo, opção correta, opção C. Finalmente, caímos no último exercício do nosso exame, que na minha opinião, esteve muito a favor de quem realmente esteve preparado. Diz aqui, um pai tem um dobro da idade do filho. Vamos considerar x para a idade do pai, y para a idade do filho, né? É bonito assim. Então, diz que o pai tem o dobro da idade do filho. X é igual ao quê? 2 vezes y. Se a diferença das idades deles é 25 anos, qual é a idade do filho? Então, a diferença das idades. Então, diferença é o que? X menos y. Quanto é que? 25 anos. O que nós queremos aqui, na verdade, determinar é a idade do filho. Tá bem? Sendo assim, eu vou substituir aqui x menos y igual a 25. Ok. Quando vale x? X nos foi fornecido que é 2y, né? É o dobro da idade do filho, que é 2y. Menos aqui y é igual a 25. 2y menos y, o meu valor de y é igual a quanto? 25 anos. Esta é a idade do filho. Chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua confiança. Comenta aprovado para que eu tenha certeza que você chegou até o final desta resolução. Curte este conteúdo aqui e por favor, recomende este canal para os teus colegas, compartilhando este vídeo. Além do mais, não deixe de se inscrever para que você possa se juntar a esta comunidade que está cada vez mais crescer e engajada a descomplicar a matemática para todos aqueles que querem aprovação em seus exames. E mais,